Pessoal, bom dia a todos. Bom dia. Bom, nosso objetivo hoje é começar a estudar informática para esse concurso da Polícia Civil, né? O legal é que a gente já tem uma previsão da banca, já definir a CEPERJ. Isso é bom ou ruim? Por um lado é maravilhoso, porque as questões são super previsíveis. Eu vou adorar isso. A CEPERJ costuma colocar meu livrinho no edital, então fico muito feliz. Assim, o que é ruim? A nota de corte tende a ser muito alta, então vocês não podem errar, né? Tem que estudar para gabaritar a prova. Para ter um parâmetro, é a mesma banca do último concurso do CEAP, onde as notas de corte foram muito altas. Assim, o que eu tenho para falar da CEPERJ? Primeiro, o examinador é o professor Celso Cardoso Neto. Só para vocês entenderem um pouquinho, essa informação que eu estou colocando é uma informação pública. Eu não tenho nenhum relacionamento com o professor Celso, além de segui-lo, né, de acompanhar o trabalho dele. O currículo dele está na base do CNPq. Se vocês observarem, entrando no currículo, que deve ter umas 20 páginas, vocês vão observar que ele cita na descrição que é examinador da CEPERJ. Então, no currículo dele, ele coloca as provas que ele elaborou. E durante muito tempo, ele é um dos principais examinadores aqui do Rio de Janeiro, né? Durante muito tempo eu venho seguindo o trabalho dele de fato. Eu acompanho as disciplinas que ele trabalha na Universo, né? Que ele coloca material para os alunos, eu acabo pegando, dando uma olhada e tal. Acompanho as provas que ele vai elaborando para outras bancas. Ele é o mesmo examinador da banca da Prefeitura do Rio. Então todos esses concursos do município do Rio têm o mesmo estilo de questões, vocês podem se basear tranquilamente. Vocês vão ver pela formação dele que ele é engenheiro e mestre pelo IME. Então, isso já demonstra uma tendência a gostar de matemática. Por isso, um dos principais assuntos para ele é o Excel. Talvez seja o assunto que a gente já vai começar a trabalhar. Então, a nível de incidência de questões, é muito provável que apareçam mais questões de Excel. Vocês vão observar que até pelo perfil, ele não é um cara muito inovador. Ele não vai cobrar para vocês, tipo, o que é a internet das coisas, o que é computação em nuvem. Ele não é um cara, tipo, como os examinadores do CESP, os examinadores de outras bancas que cobram o que há de, entre aspas, mais moderno, aparece em prova. Ele não, ele é mais tradicional. Então, questões de Excel envolvendo funções estatísticas, funções lógicas, questões de Word envolvendo teclas de atalho, decoreba, botões, assim, é uma prova bem previsível. Na parte de Windows, falando sobre gerenciamento de arquivos, o explorador de arquivos, o Windows Explorer, enfim. É possível, quando vocês peguem o edital, vocês fiquem meio que surpresos, porque ele coloca uma porrada de versões, tipo o Windows. Ele coloca o Windows XP, 7, 8 e 10. Aí tu olha aquilo e fala, porra, muita coisa. O Office 2007, 2010, 2013, 2016, sabe? Ele coloca inúmeras versões. Aí você vai olhar, vai ficar, tipo, nervosão, porque, tem que estudar todos. Não precisa. O que ele cobra é comum a todas as versões. Então, meio que desencana se aparecerem múltiplas versões. Não precisa estudar 3 vezes o Word, 3 vezes o Windows, entenderam? Bom, todas as questões que vocês receberam foram elaboradas por ele. Eu me dei ao trabalho de ficar procurando as questões que ele colocou no currículo Lattes, inclusive. Então, assim, sendo muito realista, se a prova fosse amanhã, eu ia falar para vocês, cara, decora essa lista e vai fazer a prova. E ia ficar muito tranquilo, porque eu teria, tipo, bastante certeza de que o resultado seria positivo. Eu entendo, se vocês pegarem esse material gigante que eu já estou entregando, que é para o curso inteiro, e fizerem todas as questões, tipo, já é bem suficiente para ter um resultado legal na prova, sabe? É engraçado eu estar falando isso logo no início, mas é muito diferente de outros concursos, é muito diferente de outras bancas, onde o grau de previsibilidade é baixo e eu meio que ficaria incentivando vocês a estudarem, né, tipo, preparem-se para o pior, estudem pra caramba e tal. Esse é bem mais tranquilo, de verdade. Agora, é tranquilo para todo mundo. Então,
Vamos começar a brincar. Eu não vou seguir a ordem da apostila não, eu vou seguir a ordem que eu vou considerar mais importante. Vou deixando os assuntos mais fáceis ou menos recorrentes para o final. Vamos começar por Excel. Se vocês observarem, Excel começa na questão 79. Então vocês vão pegar um materialzinho e a gente vai lá para a questão 79. Beleza? Antes da gente pegar as questões para trabalhar, vamos colocar um pouquinho de teoria aí. Provavelmente ele vai cobrar 2007, 2010, 2013, 2016. Não há diferença prática nas questões em relação a essas versões. Então, primeira coisa, Excel é um software de planilhas eletrônicas e a gente precisa saber as características de uma planilha. Toda planilha é formada pelo quê? Colunas e linhas. Na prova da Polícia Federal, recentemente, teve uma questão que perguntava se o Excel tinha linhas ilimitadas. Certo ou errado? Tem limite para a quantidade de linhas? Claro que tem. 1.048.576 linhas. A quantidade de linhas de cada folha de planilha. As linhas são numeradas. Vocês visualizam o que eu estou colocando? Quando a gente entra numa planilha, a planilha é como uma tabela, né? E as linhas são numeradas. A última linha, só para conferir, ó, 1.048.576. Beleza? Agora, além de saber a quantidade de linhas, a gente vai ter que decorar a quantidade de colunas. São 16.384 colunas. Em todas as versões. Qual o problema da coluna? A coluna não é numerada, gente. A coluna é intitulada por letras. E aí, adivinha o que pode cair na prova? Qual a última coluna do Excel? Qual seria a última combinação de letras referente à última coluna? A gente sabe que de A até Z só tem 26. Então, depois do Z, ele começa a combinar A, AB, AC. E assim ele vai combinando essa quantidade de colunas. Entenderam? Cara, você é um cara brabo. Finge que tu é um cara brabo. Como é que é teu nome? Alexandre, quando alguém te pergunta uma coisa que tu não sabe, tu precisa responder. Qual é a frase que aparece na tua cabeça? Entendeu o que eu estou falando? Qual é a frase que está aparecendo aí? Tu é um cara brabo, porra. Tu não sabe. Tu vai pensar o quê? Isso aí, meu filho, isso aí. Fudeu. Ele falou tímido, né? Vai de A até X fudeu. É a última coluna do Excel. Beleza? Ah, não gostei. Vai decorar essa porra. Então, aqui a gente tem os limites da planilha. Agora, qual o objetivo de uma planilha, gente? Fazer cálculos, né? Colocar tabelas com cálculos, certo? E aí a gente já vai aprender os operadores que a gente pode trabalhar nas fórmulas. Existem operadores matemáticos, operadores de comparação, que a gente vai chamar de relacionais, operador de concatenação e operadores de referência. Matemáticos. Circunflexo, asterisco, barra, sinalzinho de mais, sinalzinho de menos. O que é o circunflexo, gente? Me ajuda. Potência, né? Operador de exponenciação. Por exemplo, se eu quiser colocar no Excel 2 ao cubo, eu não tenho como colocar o 3 sobrescrito dentro da célula para fazer conta. Eu vou ter que colocar o quê? 2 circunflexo 3. O número que precede o circunflexo é a base. O que sucede é o expoente. Beleza? O asterisco, operador de multiplicação. A barra,
Hein? Divisão. Sinalzinho de mais. Adição. A soma é o resultado, né? Menos. Subtração. A diferença é o resultado. Beleza. O que sempre aparece nas provas como pegadinha nesse papo dos operadores? Faz essa questãozinha aqui para mim. Quanto é que dá isso? Rápido, vamos lá. Deixa aqui, Sérgio. Quanto é que dá isso aqui? Oi? 64. Vamos lá, quem achou diferente? 10. O que mais? Vê se sai um 2,5 aí. 2,5 também? Galera, o examinador quer que vocês marquem 64, porque ele quer sempre que vocês errem. Uhum. Qual é a lógica aqui? A prioridade dos operadores. O que eu tenho que fazer primeiro? Potência. Sempre eu vou ter que fazer a potência primeiro. Então, 2 ao quadrado, 4. Agora eu vou ter 2 mais 2 vezes 4. O que eu faço primeiro? Adição ou multiplicação? Multiplicação. Então, 2 vezes 4, 8. 2 mais 8, 10. O que eu estou querendo colocar? A prioridade. Primeiro é a potência, depois multiplicação e divisão. Por último, a gente faz o quê? A adição e subtração. Agora, se a gente não tiver treinado para isso, né? É matéria de quinta série. 2 mais 2, 4, vezes 2, 8, ao quadrado, 64. Aí, perdeu o ponto. Entenderam? A prioridade vai ser o quê? Potência depois. Multiplicação, divisão. Por último, adição, subtração. Beleza? Se eu quiser mudar isso, eu tenho que usar parênteses. Os parênteses iriam prevalecer aqui na prioridade. Se eu quisesse somar primeiro, eu tinha que colocar o quê? Parênteses na soma. Beleza? E uma outra coisa que a gente já pode aprender é que não existe colchetes ou chaves com esse intuito no Excel. Logo, eu posso ter parênteses dentro de parênteses. Beleza? Me ajuda. Quanto é que dá isso? Bora, gente. Quanto é que dá isso? Dá quanto? 1? Dá 1 ou dá 4? Hein? Quem acha que dá 1? Que merda, minha mãe. Ainda bem que eu estou explicando, né, cara? Porque se tu erra isso na prova, tu vai ficar triste. A gente já sabe que a nota de corte tende a ser alta. Não pode errar uma questão boba de jeito nenhum. Uma questão tira do concurso. Cara, aqui a prioridade não é a mesma. Então é sempre da esquerda para a direita. Né? Eu vou fazer o quê? 10 dividido por 5, 2. Vezes 2, 4. Beleza? Para que o resultado fosse 1, tinha que ter parênteses aqui. Como não tem parênteses e o grau de prioridade é o mesmo, eu vou ter que fazer da esquerda para a direita. Beleza? Aprendemos então os operadores matemáticos. Vou apagar essa parte aqui para colocar os operadores de comparação, né, os operadores relacionais. Operadores relacionais. Me ajuda aí. Esse aqui é o maior. Maior que. Embaixo. Menor que. Maior ou igual. Menor ou igual. Igualdade, né? Igual e diferente. Cara, o mais estranho para vocês, eu acredito que seja o diferente, né? Entende? Tu já viu essa tecla, meu filho? Já? Me mostra, nunca vi. Não tem isso no teclado, meu filho. Não tem. Por isso que o diferente é o quê? Menor e maior. Entenderam? Pode ser o contrário? De jeito nenhum, só pode ser desse jeito. Beleza? Cara, teve uma prova da Prefeitura de Niterói que colocou assim, ó. Qual o resultado disso? Qual o resultado disso? 8 é menor ou igual a 5? Hein?
8 é menor ou igual a 5? Então vai aparecer falso. Era a resposta à questão. Teve um carinha que me ligou e falou assim, pessoal, o que é essa seta? Eu falei, o que, meu filho? Isso é seta. Eu falei, tá de sacanagem, né, cara? É menor ou igual. Esses operadores de comparação, eles sempre vão retornar um valor lógico. Quando a gente trabalha uma proposição, o resultado vai ser o quê? Verdadeiro ou falso. Observa comigo aqui no Excel. 8 maior que 5. Quando eu der Enter, ele escreve falso. 8 é maior que 5. O exemplo lá é que era o quê? Menor, né? 8 menor que 5. Aí vai aparecer, tem que colocar o sinal de igual na frente. 8 menor que 5. Vai aparecer falso. Então, eu estou querendo mostrar que os resultados sempre vão ser o quê? Escrito verdadeiro ou escrito falso. Beleza? Sim? Então, vamos continuar. Operadores de... Não, aí eu tenho que tirar o plural. Operador de concatenação. Gente, o operador de concatenação é o e-comercial. Ele corresponde a junção, conexão. É o operador de concatenação. Não é um 8 não, meu filho, é um e-comercial. Gente, o que ele faz aqui? Se eu colocar 5 e-comercial 3, a resposta vai ser o quê? Bora? 5 e-comercial 3. Falou. É o 53. Ele soma? Não, meu filho, ele junta. Olha lá, 5 e 3 vai ficar o quê? 53. Juntar, concatenar. Entenderam? Observa aí, ó. 5 e-comercial 3. Quando é Enter? 53. Beleza? Se eu colocar aqui, a gente chama a junção de concatenação. Beleza? Agora, operadores de referência. Operadores de referência. Quais são os operadores de referência? 2 pontos e o ponto e vírgula. O 2 pontos representa o intervalo. O ponto e vírgula é um separador. O 2 pontos a gente vai ler como um até, quando aparecerem as questões. O ponto e vírgula a gente vai ler como um e. Esse eu não vou demonstrar na prática ainda, vocês vão entender depois. Mas de antemão, se eu coloco, por exemplo, de A1 até A4, é a mesma coisa colocar A1, A2, A3 e A4. O 2 pontos vai corresponder a um intervalo, células adjacentes. Entenderam? Para eu não precisar ficar especificando, imagina, de A1 até A100, se eu fosse usar o ponto e vírgula, eu ia ter um trabalho danado. Com 2 pontos, eu só determino o início e o fim, e ele vai fazer o quê? Todas as células adjacentes. Beleza? Quando a gente pensa no Excel, o tempo inteiro a gente vai trabalhar com fórmulas. Vocês têm que entender que as fórmulas são formadas por operadores, que a gente acabou de aprender as 4 categorias, constantes. O que são as constantes? São os números. Referências. O que são as referências? São as células. O que é uma célula? Cada pedacinho. Cada pedacinho aqui é uma célula. E toda célula é referenciada pela letra da coluna, seguido do número da linha. Então essa célula aqui é o quê? C4. Cada célula vai ser referenciada pela letra da coluna, seguido do número da linha. Beleza?
Fórmulas são formadas por operadores, constantes, referências e... falta uma coisa. Funções. O que são as funções? Procedimentos, programinhas contidos no Excel, prontos para receber alguma coisa, processar e dar um resultado diferente. Como assim? Vou apagar aqui. Na matemática, é muito comum, lá na 8ª série, aprender que o f de x é y. Né? O que quer dizer isso? A gente vai colocar um valor aqui dentro, ele vai retornar o quê? Um outro valor. Né? A função em cima de x vai retornar um valor o quê? Y. Por exemplo, se eu digo que eu tenho uma caixinha mágica que calcula a raiz de x. Eu enfio o x sendo 9, ela vai me retornar um y sendo o quê? Hein? 3. Não é isso? Eu coloco 9, ela retorna o quê? 3. Então, aqui dentro, ele vai fazer a raiz quadrada. Como ele vai fazer, eu não sei, mas eu vou inserir um número, ele vai me retornar outro. Estão entendendo até aí? O Excel tem um monte dessas maquininhas prontas. Se eu quiser calcular a raiz quadrada, por exemplo, eu vou colocar raiz. Eu vou escrever o texto raiz. Vou abrir um parênteses e vou colocar um 9 dentro. Aí quando eu der Enter, ele vai me retornar 3. Raiz é o nome da função. Toda função tem um nome específico. Se eu colocar um nome diferente, não funciona. Toda função tem um par de parênteses. Não existe função sem parênteses. E dentro do parênteses, eu posso passar o que eu chamo de argumento. Então a função raiz, ela tem um argumento. O que eu colocar ali dentro, ela vai calcular o quê? A raiz quadrada. Beleza? Os argumentos são separados por ponto e vírgula ou vão formar intervalos com 2 pontos. Vamos melhorar. Quando der Enter, vai aparecer o quê, Bianca? Vai aparecer a soma certinha. A soma certinha não rola, pô. O nome disso já não é soma. Não, qual é a resposta? Então, Então, fala pra mim, qual é a resposta? a pessoa vai ela. Ai, meu Deus, por isso que eu tô preocupado. Ajuda ela, gente. Quando der Enter, vai aparecer o quê? Hein? Vai dar erro, pô. Vai dar erro. Porque o nome da função é raiz. Eu acabei de ensinar lá. Porra, o nome da função é raiz. Se tu escrever raiz quadrada, não vai funcionar. Entenderam? O nome é raiz. Botou raiz quadrada, erro. E aí vocês já aprenderam, inclusive, um tipo de erro. Os tipos de erro aparecem com uma tralha na frente. Fala tralha. E um tipo de erro aqui é porque o nome da função é o quê? Inválido. Aí ele desconhece aquele nome. Entenderam? Existem vários tipos. 5 dividido por 0, dá quanto? Dá erro. Na matemática você não pode pegar um número e dividir por 0. Não é um número real. Entenderam? Então, ele deu um erro. Porque não pode dividir por 0. Foi? Tá entendendo, Bianca? Vamos lá. Igual a raiz de 81. Quando a Enter vai aparecer o quê? 9. Gente, eu quero ensinar raiz quadrada? Não, vocês têm que saber fazer a raiz quadrada. Né? Ainda mais de quadrados perfeitos. Ninguém vai... que não forma um quadrado perfeito, entenderam? Mas todo mundo tem que saber o elementar, gente. Que a raiz de 9 é 3, que a raiz de 16 é 4, a raiz de 25 é 5, a raiz de 36 é 6. Essa lógica vocês têm que trazer para a aula de Excel. Ajuda a Bianca, ajuda a Bianca. Vamos embora. Funções matemáticas. Coloquem aí. Funções
matemáticas. As funções elas são divididas por categorias. São mais de 400 funções no Excel. Mais de 400. Eu vou ensinar quantas? Umas 15, 20 no máximo. Para essa turma aqui é suficiente. Por que eu estou falando isso? Depende da banca. Se fosse uma Sesgran Rio da vida, eu ia ensinar as 40, 50. A Sesgran Rio é a banca mais difícil em Excel. Então, se um dia você for fazer um concurso para Petrobras, Liquigás, Transpetro, que tendem a ser Sesgran Rio, aí vocês vão ter que comer Excel. A FGV é um pouco mais difícil que a CEPERJ. Assim, cada banca tem as suas características. O CESP é tranquilão em relação a Excel. O CESP já pega pesado em quê? Internet, segurança, redes. São bancas diferentes. Se vocês observarem, o conteúdo programático dos concursos é basicamente o mesmo, né? Todos cobram Windows, Word, Excel, PowerPoint. Agora, o que muda de banca para banca é essa ênfase. O que eu tenho que estudar mais dentro do edital? Né? Esse tipo de conhecimento que é o bacana do cursinho, né? Que o professor pode estar te orientando, te ajudando. Porque se você tentar pegar o edital e ficar estudando tudo que está no edital, provavelmente você não passa. Porque não dá tempo, não tem como decorar aquilo tudo. Então você tem que ir em cima dos pontos que são mais recorrentes. E como é que a gente fica sabendo isso? Através das questões. A maioria aqui já estuda há bastante tempo, mas se tiver alguém tipo, mais novo, cara, a melhor dica que você pode ter para concurso é faça o maior número de questões possíveis. Quanto mais questões você fizer, mais próximo do resultado você estará. Infelizmente ou não, né? Assim, concurso público, cara, é meio que treinamento, sabe? Tipo, muitas vezes a gente não está preocupado em se você vai entender de fato, ou se vai aprender, ou vai achar certo ou errado. Mas decora, dá aquele jeito e acerta a questão. Esse treinamento é muito importante. Então, vamos lá, funções matemáticas. A função que mais cai na banca é a mod, dentro dessa categoria. Mod, quociente. Toda função tem um par de parênteses. Arred, soma, multi, soma C. Mod, quociente, arred, soma, multi, soma C. Tá bom. Quem já estava estudando para a Polícia Civil? Para a Polícia Civil. Então me ajuda. Quanto é que dá? Era. Excel é uma coisa que agora você ama. Ama? Você ama Excel a partir de hoje. Você está entendendo o que a gente está aprendendo até agora? De verdade. De um concurso para o outro, né? De uma banca para outra. Muda tudo. Curso, você está falando professor. Mas às vezes isso é normal. Isso é normal. Inclusive, assim, talvez antes da definição da banca, a minha aula também fosse diferente. Eu não ia começar com Excel. Mas tu tá entendendo? Então, aquilo que a gente começa a entender, a gente passa a gostar. Então, a partir de hoje, você ama Excel. Aí, dentre as funções que você vai amar, uma delas é a mod. O que faz a função mod? Calcula o resto da divisão entre dois números. Então, você vai pegar aqui, mod 13 ponto e vírgula 5. Cara, 13... O que está escrito aqui? 13 e 5, correto? O ponto e vírgula é só um separador. 13 e 5.
Mod é o resto da divisão entre dois números. Então, eu vou pegar 13 dividido por 5. Vai dar quanto, gente? 13 dividido por 5 dá 2. E sobra 3. Não é isso? Isso aqui é o mod. Isso aqui é o quociente. O resultado aqui vai ser 3. Beleza? 13 dividido por 5 dá 2, sobra 3. O que sobra é o mod. Certo, Bianca? Bem que está todo mundo entendendo. Se não estiver entendendo, pergunta, porque matemática, Excel, a gente tem um raciocínio crescente, né? Se tu não entende o início, tu não vai conseguir entender o final de jeito nenhum. Vamos lá. Mod. Vou colocar aqui 50,30. Qual vai ser o resultado? Hein? Perfeito, 20. Né? Porque 50 dividido por 30 dá 1 e sobra 20. Então, 20 é o resultado.